Inicialmente, agradecer e muito à professora Simone Costa por estar conosco hoje, neste momento OEB-FIA procede, do qual o professor Almir é o coordenador, né, do procede, da FIA. E é uma alegria sempre muito grande, porque o momento OEB-FIA já vem há vários anos, tem se tornado um evento muito positivo. Temos, em média, 120, 150 participantes. A tendência é aumentar, porque nós temos que dar publicidade. Às vezes, o número de pessoas é menor ou oscila um pouco por falta de publicidade da nossa parte. Estamos empenhados nesse aspecto, de aumentar o número, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, deste momento fantástico, né, que o professor Almir comanda, que é o momento OEB 2023. E hoje temos a professora Simone, que nos brindará com uma palestra fantástica, que vai unir, tenho certeza absoluta, as questões da microeconomia, com custos, com a forma como os nossos colegas da contabilidade enfrentam esses mesmos conceitos. Então, o título é Gestão Eficiente de Custos, Maximizando Lucratividade. Professora Simone, mais uma vez, meu muito obrigado em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, e em nome também do professor Almir, que comanda este momento OEB. Mas deixo para ele depois essas considerações. Professor Almir, eu tenho certeza que o currículo da professora é muito extenso, e peço ao colega que faça um breve resumo, tanto quanto possível, bem sucinto, né, para que a gente possa aproveitar das informações da professora nesta brilhante palestra que ela certamente nos brindará. Obrigado, professor Manolo. Quero registrar aqui a presença muito honrosa do nosso grande Marcos Calheiros, lá das Alagoas, não é? Bom, Marcos Calheiros está com a gente aqui, professora Selma, professora Daniela Fontana, várias autoridades, já falei o Paulo Medeiros também, nosso amigo de longos anos, e muito importante. A professora Simone Alves Costa é uma professora jovem, mas com um currículo fantástico que nós temos que resumir bem para não tomar o tempo que seria da palestra, que será da palestra da professora. A professora é graduada em Ciências Contábeis pela nossa FEA, né, FEA USP, com mestrado, com doutorado também lá pela FEA, Controladoria e Contabilidade, né, também pela nossa FEA. Tem ampla experiência profissional como consultora, tá certo, de empresas de médio, de grande porte, na área de controladoria, especialmente planejamento financeiro e gestão de custos. Lembrando que o próximo evento será sobre planejamento financeiro com a professora Dariane, que eu imagino que ela esteja hoje conectada conosco daqui a pouco. Atua como docente em curso de graduação, pós-graduação, consultoria empresarial, coach, e assim, você vê, uma vasta experiência. Professora de várias escolas de negócio, de São Paulo, não é? Especialmente da FIA, e mais especialmente do Procede, e mais especialmente ainda do nosso MBA Gestão Empresarial e do nosso pós-graduação de pequenas e médias empresas da FIA. Hoje nos brindará, como disse o professor Manolo, gestão eficiente de custos, maximizando a lucratividade. Professora, muitíssimo obrigado em nosso nome, realmente, e do Procede, dos nossos cursos, e um bom curso, boa aula e sucesso. O microfone está com você. Obrigado. Joia, obrigada a todos aí pela apresentação, pelo convite, ao professor Manuel e ao professor Almir pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês nesse horário do almoço, né? Um horário aí que a gente reserva para se alimentar em termos físicos e, por que não, hoje vamos nos alimentar de um pouquinho de conhecimento. O que eu tentei, na verdade, foi trazer uma conversa aqui, né? Sobre alguns temas que envolvem a área de custos, né, que é a minha área aí de concentração principal, e que possam ser úteis aí pensando que a gente teria um público bem amplo, né, especialmente de economistas, mas também com outras formações, e que possam se beneficiar dessa conversa, né? Então, até fazendo
um preâmbulo aí, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que a parte de custos, às vezes ela fica meio relegada nas empresas, né? O pessoal pensa muito em vender, mas só lembra dos custos quando a coisa fica complicada, né? Tem que cortar, tem que apertar, tem recessão, tem crise. E na realidade, o que eu quero propor para vocês aqui hoje é pensar um pouquinho diferente disso, né? Vamos nos preocupar com isso antes, previamente, né? Para poder fazer um melhor uso aí, uma melhor gestão de custos e, de fato, maximizar a lucratividade, que é a proposta aí dessa nossa conversa. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, né? E aí a gente começa o tema propriamente dito, né? Então, a ideia, pessoal, o professor já até me apresentou, mas acho que é interessante falar que eu sou contadora de formação. Mas isso não implica em que, trabalhando nas empresas, dando aula em escolas de negócios, então já dei aula em cursos de economia, já dei aula em cursos de contabilidade. Então, de alguma forma, eu tenho que me conectar com as necessidades de cada profissional dentro do ambiente empresarial, né? Então, acho que é importante falar isso, que, assim, apesar de, entre aspas, eu ser contadora de formação, eu já tive aí bastante conexão com profissionais de outras áreas, engenheiros de produção e por aí vai, né? Recentemente, inclusive, dando aula num curso de ciências econômicas, era muito interessante o feedback dos alunos, né? Porque eles vinham para a minha matéria meio assim, professora, mas a gente vai aprender contabilidade, né? E aí não é uma matéria core do nosso curso, né? E aí eu falava para eles, ok, vocês vão começar a trabalhar, vamos ver. E aí, geralmente, qual que era o feedback que vinha? Quando eles começavam ali, muitas vezes no mercado financeiro, né? Que é uma coisa que brilha os olhos dos alunos hoje, né? Eles vinham e falavam, nossa, professora, é importante hein, saber esse negócio, né? Contabilidade, custos, é útil, né? Agora eu estou vendo a utilidade do que a gente fez aqui. Então, é um pouco nessa linha aí que a gente vai acabar conversando hoje, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês dessa sinergia entre economia e contabilidade, que são áreas que são importantes e se complementam. Falar de alguns conceitos essenciais de custos. Por quê? Porque, na realidade, às vezes, justamente por essa múltipla formação aí que a área de custos envolve, né? Profissionais de diversas áreas acabam tratando do tema, é importante a gente até conversar ali em cima de termos comuns, vamos dizer assim, né? Então, usar uma terminologia que seja comum para todo mundo, né? Aí, em cima disso, eu quero apresentar para vocês também, de forma rápida, alguns indicadores que a área de custos costuma usar para fazer a gestão, né? E aí, como o professor Almir gosta de colocar, né? Quem quiser saber mais, a gente pode indicar aí outros conteúdos, né? Para continuar falando sobre esse assunto de indicadores, né? E que discussão dentro da área de custo ou que discussões são relevantes para assegurar a lucratividade, né? Então, como que a gente pode usar esses conceitos, esses indicadores, para no final ter um resultado mais assertivo, né? Mais eficaz do ponto de vista de atingir o objetivo e assegurar a estratégia das empresas, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aí nessa horinha do almoço, né? E aí, a minha primeira pergunta aqui para vocês é pensar, puxa, qual será que é o papel do economista para que a gente faça uma gestão eficiente de custos, né? Então, geralmente a gente põe o papel do contador, do gestor de custos, né, do administrador, mas e o economista, será que ele tem alguma função dentro dessa, né, desse panorama geral aí da empresa no sentido de garantir lucratividade, de garantir eficiência, né? Como que a gente pode fazer essas áreas conversarem, né? E aí, eu acho que assim, a economia, e aí aqui várias pessoas vão ter uma visão mais completa sobre isso do que a minha, né? Mas ela tem ali as suas duas visões, uma visão mais ampla, mais global, que trata ali da política dos países, né? Das relações mais macro mesmo, e uma visão mais, vamos dizer assim, empresarial e que vai olhar para as necessidades pontuais das
empresas dentro da microeconomia. E aí a gente tem uma sinergia muito forte com a contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade vai ser a engrenagem que de alguma forma vai fazer isso funcionar. Como? A gente tem a mensuração, né? Então, a gente desenvolveu ferramentas, relatórios, conceitos, né, que vão ajudar a mensurar, né, toda aquela perspectiva de demanda, de escala, de capacidade, né, que na economia muitas vezes se estuda, né, e que do ponto de vista, vamos dizer assim, mais palpável, a contabilidade tenta calcular e mostrar, né, prestar contas aí para a sociedade o que aquela empresa está fazendo, né? Então, se a gente entende que são áreas afins que se complementam, né, e que a contabilidade tem esse ferramental de mensuração, né, de quantificar para poder conseguir medir, controlar melhor, né, a gente já está no caminho certo aí para entender o papel do economista, né, e de outras áreas também dentro desse processo de garantir uma gestão mais eficiente do uso dos recursos e que tenha lucratividade, né? E aí a gente começa a falar dos conceitos. Então, por exemplo, dentro da contabilidade, a gente faz uma primeira separação que é separar custo de despesa, né? E aí isso já às vezes é uma confusão para muita gente. Por que separar custo de despesa? Não é tudo custo, não é tudo despesa, né? Não é tudo saída de recurso da empresa, né? Ou gastos, enfim, vira aquela confusão de termos afins que parece tudo a mesma coisa, né? E aqui a gente já tem uma primeira distinção interessante, porque custo para a gente é aquilo que compõe o desenvolvimento de um produto, a produção de um produto ou a prestação de um serviço, e só, para por aí, e dali para frente todo o resto a gente chama de despesa, né? E é interessante, por quê? Porque você já tem um primeiro nível de separação para entender o que o seu produto ou o seu serviço em si, quanto isso efetivamente custa, né? Quanto isso vale, e quanto à sua estrutura de apoio para que esse produto ou esse serviço sejam vinculados, sejam propagados, sejam vendidos, né? Então, sua estrutura de marketing, de vendas, de publicidade, de atendimento, né, no pós-venda ali, quanto tudo isso custa também. Então, saber dessas coisas separadamente, para a gente é um nível de controle que é muito interessante, né? E aí eu acho que uma coisa interessante de comentar também é que a legislação, ela põe algumas regras do que a gente pode considerar como custo. Então, essa dinâmica que eu estou comentando aqui com vocês, de que custo é tudo que é do produto ou do serviço e só, né? Não foi uma coisa que os contadores inventaram, é uma coisa que está na legislação e que até pode afetar, por exemplo, a questão de tributação e ter outros desdobramentos. Então, acho que é importante a gente saber esse conceito, né? Então, o custo é do produto ou do serviço, né? E a despesa é o que vai te ajudar a gerar mais receita, ou seja, a vender mais, né? No fundo é isso, você vai precisar de uma estrutura de apoio para fazer esse processo acontecer, né? Aí a gente começa a separar também melhor, né? Puxa, dentro desse custo, né? É tudo igual? Não, né? Já ouvimos aí termos também que a gente com frequência usa na prática, né? Fixo e variável, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o que a gente chama de custo ou de despesa fixo é aquele que é fixo em relação à sua produção, ao volume de produção. Então, por exemplo, na pandemia, acho que foi um caso bem clássico aí. Vamos pensar um restaurante, né? Entre aspas, volume de produção de um restaurante é o número de refeições que ele serve ali todos os dias. Aí, quando esse restaurante ficou fechado, a gente tinha que pagar um aluguel, mesmo não servindo refeição nenhuma, né? Isso para a gente é um custo fixo. É aquele recurso ali que você vai ter que despender, mesmo quando você não está produzindo nada, né? Se você está produzindo 0 ou 100, é indiferente, né? Então, isso para a gente é um custo fixo, é aquele que existe independente de estar produzindo ou não alguma coisa. No caso do meu exemplo aí, de estar servindo ou não refeições, né? Mas, por exemplo, se a gente pega uma montadora de automóveis, né? Ela muitas vezes está lá com a fábrica parada, férias coletivas,
mas ela está pagando aluguel de algum espaço, funcionários que estão recebendo no modelo CLT, né? Então, esse tipo de gasto aí, né, ele está bem vinculado com o fato de ter um processo produtivo ou não, né? Então, o custo fixo independe do processo produtivo, enquanto o variável anda junto com o processo produtivo. Você produz mais, gasta mais aí desse custo variável, né? Então, a gente pega, por exemplo, o caso da matéria-prima, quanto mais você produzir, mais gastos vai ter, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, indo na mesma linha do restaurante, né? Você vai gastar mais insumos ali para fazer a refeição. Então, esses insumos, custo variável, né? Eventualmente, se o movimento do seu restaurante aumenta e você tem ali pessoas para o serviço, talvez você vai precisar de aumentar o número de pessoas, se você tiver mais movimento, de acordo com o nível de serviço que você quer oferecer. Então, tudo isso entra ali na linha de custos variáveis. E essa definição aqui, apesar de ser muito, talvez, elementar, talvez você entrou aí na hora do almoço e falou, nossa, mas isso aí é básico, né? É básico, mas na verdade, o que eu percebo na prática, dando aula, treinamento, consultoria nesse tema? As pessoas já confundem muito esses termos básicos, né? E às vezes tem uma percepção meio equivocada sobre isso. Então, por isso que eu comecei a minha fala coloca todo mundo na mesma régua aqui sobre o que significa esses assuntos. E essa parte aqui do custo fixo e variável, congela aí, né, Paulo? que segura para o fim da nossa conversa. É uma das partes fundamentais na discussão de que discussões são relevantes para a gestão de custo. Então, segura essa pergunta aí, né, essa provocação, que a gente vai voltar nela no final, tá? Uma outra classificação que a gente tem também é se o custo ou a despesa é direto ou indireto, né? Então, o direto é aquele que está relacionado mais objetivamente com o produto, sem nenhum tipo de aproximação. Então, gosto de dar um exemplo aqui, pega a cadeira aí que você está sentado, né? Então, a minha cadeira aqui tem um tecido que parece meio couro, alguma coisa assim, tem ferro, tem parafuso, né? Tudo isso aqui, se eu medir, pesar, souber exatamente quanto foi utilizado, eu consigo saber exatamente o custo da cadeira a partir do metro quadrado do tecido, né? De coisas assim. Eu não preciso de nenhuma aproximação, é só fazer a pesagem e fazer a conta, né? Já o custo indireto, nessa fábrica aí de mesas, de portas, de cadeiras, você tem lá um supervisor que trabalha para fazer vários produtos ao mesmo tempo. E aí o salário dessa pessoa também faz parte do seu custo. E aí, como que a gente divide isso, né? Então, é aí que entra o que a gente está chamando de custo indireto, né? Ele vai precisar de algum critério para fazer a separação entre os produtos. E aí, esse custo indireto, muitas vezes é o que causa grande dor de cabeça nas empresas, porque não é fácil achar esse critério mais adequado para fazer a separação, né? Então, exige um conhecimento do processo, de como que a empresa funciona, e além disso, existe um maior problema aí, que talvez, né, a gente já se conhece aí há mais de 20 minutos, então posso abrir meu coração aí para vocês, né? O maior problema das empresas, que é o quê? Comunicação e acordo, não é isso? né? O maior problema da gente é esse, sim. Como chegar num acordo, né? Num critério que seja válido para todos e que todo mundo, de alguma forma, entenda e concorde, né? Então, acho que a gente, pensando juntos aí, esse é um grande problema mesmo para a gente no dia a dia, né? Como tratar esses custos indiretos, que vão precisar do tal do rateio, né? De um critério de divisão para poder saber quanto gasta em cada área, né? E aí, tudo isso junto vai parar dentro de uma linha de custo da demonstração do resultado, que é um relatório que a contabilidade produz e que mostra a tal da lucratividade, que é o mote dessa palestra aí, né? Então, ali na linha de custo, a gente tem desde a matéria-prima que foi utilizada, a mão de obra, esses custos indiretos,
né? Tudo isso está agrupado dentro de uma única linha. E essa linha de custo, para a gente, é bem relevante, por quê? Porque ela vai ser base para formar preço, para fazer reduções futuras de custos, para formar o orçamento, fazer o planejamento financeiro, que é um dos temas aí dos próximos momentos OEB, né? Então, a gente, na verdade, tem uma necessidade de prestar atenção, ter uma acurácia na apuração desse custo, porque ele é base para muita coisa que a gente vai fazer depois, né? E aí, o custo é a base para, junto com a apuração mais correta das despesas, né? Apuração das receitas e tudo isso junto ali dentro do demonstrativo de resultado, te mostrar o quanto a empresa efetivamente teve de resultado. Então, é aqui que eu volto na minha provocação inicial, né? Lá no comecinho da minha fala, eu falei para vocês, olha, as empresas muitas vezes se preocupam mais com a venda, né? E aí, né, com a minha experiência no mundo corporativo, tive várias oportunidades de presenciar isso, né? Ah, vamos ver, vamos vender, tal, tal. Aí, quando estamos no momento de crise, de recessão, de algum problema, puxa, vamos cortar custo agora, vamos ver os custos, né? Então, a gente até brinca que na recessão, o consultor de custos aí, ele trabalha mais, porque o pessoal se volta mais para esse assunto. E aí, aqui é meio lógico esse processo. Por quê? Porque para assegurar a lucratividade, o custo é uma das partes fundamentais, né? O custo junto com a apuração das despesas, se for menor, te garante mais lucratividade. Então, como fazer isso acontecer, né? Então, uma primeira discussão, que aí eu acho que até envolve bastante a microeconomia, né? E os profissionais que podem estar aqui nos acompanhando hoje, né? É a discussão sobre a utilização da capacidade da empresa. Para a contabilidade, ter capacidade ociosa é um fator determinante de custo, né? Quanto mais ociosidade eu tenho, mais custos estão associados e mais o meu resultado vai ser negativamente impactado. Então, um bom trabalho no sentido de garantir que a empresa trabalhe o mínimo possível ali com ociosidade vai ser relevante. E esse é um número que a gente com frequência acompanha, monitora, né? E que aí o trabalho com os economistas, né, ganha bastante relevância. Por quê? Porque talvez até vocês tenham mais know-how para fazer previsões mais assertivas, né, de como diminuir essa questão da ociosidade dentro das empresas. Enquanto a gente lá na ponta, muitas vezes, está só reportando o que aconteceu, mas não está trabalhando efetivamente na projeção, na previsão aí desses valores, né? Então, aqui eu acho que é um primeiro ponto de conexão bem forte com as ciências econômicas, né? Garantir que as empresas vão utilizar sua capacidade mais perto da plenitude aí que seja possível, ou se isso não for possível, que isso seja previsto, planejado, né, pensado com antecedência. Um forte link aí também com planejamento financeiro, né, como já falamos, né? E aí a contabilidade, ela tem alguns indicadores que ela propõe para a gente usar esses conceitos, né, de forma prática para tentar, vamos dizer assim, fazer uma gestão mais adequada e coerente aí para as empresas, né? Então, o primeiro, acho que todo mundo já ouviu falar, que é o break-even, né? E aí, aqui, só para ampliar um pouquinho mais a nossa visão de break-even. Então, o break-even que todo mundo conhece, o ponto de equilíbrio que todo mundo conhece, na contabilidade a gente chama de ponto de equilíbrio contábil, que é aquele momento que a empresa tem uma receita que iguala os seus custos e as suas despesas, ou seja, é o momento que a empresa está no 0 a 0, né? Então, com os dados da DRE ali, daquele demonstrativo, daquele relatório que a gente falou, facilmente você calcula esse break-even, esse ponto de equilíbrio contábil. Mas eu costumo brincar que ficar no 0 a 0 não é... Ninguém trabalha por isso, né? Você trabalha por isso quando a empresa abriu, quando você lançou um produto, quando você começou alguma coisa, né? No momento seguinte, a gente quer ter lucro, quer aumentar, maximizar a lucratividade, que é justamente a nossa ideia de hoje, né? E aí a gente trabalha com um outro indicador, que é o ponto de equilíbrio econômico, né? E aí, por que econômico? Porque eu estou acrescentando nessa conta
o lucro que eu desejo ter, né? E aí é bem interessante, porque quando eu falo que é o lucro que eu desejo ter, né, eu já atendi vários microempresários também, né, que às vezes estão começando um negócio, estão lançando um produto novo, e eles falam, mas Simone, como assim o lucro que eu desejo, né? Eu falo, ué, você não tem essa ideia de quanto você quer ter de lucro? E às vezes eu brinco que o pessoal treme quando você fala que é você que tem que definir isso, né? Eles querem alguém que dê esse número aí para você já de uma forma mais objetiva, né? Na verdade, se você tem um planejamento estratégico, um planejamento financeiro bem feito, você tem que saber quanto você gostaria ou precisaria ter de lucro para chegar a atingir aquela sua estratégia, né? Então, esse é um segundo indicador que pode ajudar bastante. Um terceiro indicador é o ponto de equilíbrio financeiro, que aí a gente inclui nessa conta a dívida, né? Então, se você tomou um empréstimo, um financiamento para investir no seu negócio e começar ali fazer os processos acontecerem, controlar também se você está conseguindo pagar a dívida, pagar o banco, né? Que ele é um sócio que não é muito amigável, já que os juros costumam ser bastante predatórios aí para o bom funcionamento da empresa. É interessante também o ponto de equilíbrio financeiro, porque ele te ajuda a pensar quanto você tem que produzir e vender para, além de cobrir seus custos e despesas, também pagar sua dívida, né? Aí um outro indicador que a gente também monitora, né, a partir dos custos ali, é a margem de segurança operacional. Quanto você está produzindo a partir do mínimo necessário ali. Então, o mínimo, vamos pensar que é aquele break-even, aquele ponto de equilíbrio contábil lá, o básico, né? Acima disso, quanto que você está conseguindo produzir, né? E aí é interessante, porque essa margem de segurança não pode ser tão perto desse ponto de equilíbrio, porque se o mercado gostar de você, do seu produto, aí do seu serviço, e quiser mais, você não tem como atender. Mas não pode ser enorme também a ponto de você ficar lá com um monte de estoque encalhado de coisas paradas, né? Então, você vai ter que tentar pensar qual que é a margem de segurança, a gordurinha que você vai ter ali dentro do que vai atender a sua demanda, né, e as suas projeções. Então, aqui volta novamente uma conversa, que todos esses indicadores conversam bastante com a microeconomia, né, no sentido de que eles podem tangibilizar algumas projeções, algumas ideias, né, e ajudar no monitoramento e no controle, que é muito o que a contabilidade, vamos dizer assim, está interessado, né? Aí, uma outra discussão, e aí caminhando para uma parte aí mais de pontos relevantes dentro dos indicadores e do que a gente pode usar a informação de custos de uma forma mais para tomada de decisão mesmo, é a discussão sobre alavancagem, né? Então, o que é alavancagem, né? O que é trabalhar alavancado? Então, a gente tem indicadores também sobre isso, né? Trabalhar alavancado, do ponto de vista financeiro, é trabalhar com dívida, e do ponto de vista operacional, é trabalhar com muitos custos fixos, tá? E aí, isso ficou bem na mídia, em evidência ultimamente, por causa do caso da Americanas, né? Vocês devem ter acompanhado aí, né? Porque é um caso de bilhões, quem não acompanhou, né? Então, todo mundo, de alguma forma, tomou conhecimento do caso da Americanas. Não sei se sabem, inclusive, né? A professora Selma aí, que acompanha mais a área, não sei se tem outros contadores aí também, mas a regra global da contabilidade mudou depois desse evento, né? Por quê? Porque, né, um caso de bilhões fez os legisladores mundiais lá repensarem como deveria ser a prestação de contas sobre aquele tipo de operação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, de quão relevante foi, né? Mas por que o caso da Americanas ficou tão na mídia, tão em evidência? Além de ser da questão dos bilhões, o grande problema ali é a questão de que a empresa era alavancada financeiramente e ninguém sabia, né? Ela tinha muita dívida com bancos, né? Isso não, da forma que ela estava registrando ali os eventos, não aparecia dentro do balanço, né? Das demonstrações contábeis da empresa. E aí, quando se percebeu isso, falou: opa, na verdade, essa empresa tem um risco muito maior do que a gente achava que teria.
né? Então, estou colocando, às vezes, meu dinheiro, minhas ações, né? O investidor ali investindo numa empresa muito mais arriscada do que parecia ser, porque era uma empresa que estava dando lucro, pagando dividendos, né? Então, parecia ali bastante interessante para o investidor, quando, na verdade, ele estava tomando um risco mais alto do que ele esperava. Então, a discussão sobre alavancagem, basicamente, é uma discussão sobre risco, né? O quanto de risco eu estou disposto a ter, né? E aí, quando eu falo do ponto de vista financeiro, tem a ver com endividamento, e do ponto de vista operacional, tem a ver com custo fixo, né? Que aí volta lá no começo, né, também da nossa conversa, né? Por quê? Porque o custo fixo, estou produzindo ou não, ele está lá, né? Aluguel, funcionários contratados num regime CLT, seguros e tantas outras coisas, né? Custos e despesas fixos existem aí aos montes nas empresas. E aí, qual que é a principal discussão? Quanto mais custo fixo eu tenho, eu tô tomando risco indiretamente, né? Por que eu tô tomando esse risco? Justamente porque, na prática, se eu tiver um revés, se eu perder clientes, se o mercado da minha área ali ficar desaquecido, eu vou ter que bancar esse custo fixo. E aí, eu tenho como fazer isso, né? Então, essa discussão sobre alavancagem, né? A gente tem indicadores específicos para isso, dá para calcular o grau de alavancagem financeira, o grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem total da empresa, né? Tem formulinhas aí para isso. Mas acho que aqui, nessa nossa conversa aí da hora do almoço, mais importante é você pensar que uma empresa alavancada, seja no nível financeiro ou operacional, ela está tomando mais risco, né? E aí, essa discussão também é bastante relevante quando a gente pensa em usar a informação de custos para maximizar a lucratividade, né? Porque o risco pode te impulsionar, mas ele também pode, para o outro lado, né, fazer a gente tomar um tombo maior do que o esperado. Então, isso é uma coisa aí para a gente tomar um pouco de cuidado, né? Então, na prática, o que acontece? As empresas podem até se beneficiar da alavancagem. Não sei se vocês lembram aí de uma época, né, que a gente costumava ver os bancos tradicionais com lucros praticamente, né, em progressão assim contínua, né? Ainda tem, mas eu acho que já foi mais, né, no passado. E boa parte das vezes era por quê? Porque esses bancos tinham uma estrutura de custo bastante controlada, né? Muitas vezes predominantemente de custos fixos, mas eles conseguiam, né? Os bancos fazer ali uma receita crescente, né? Sempre maior, sempre ocupando aquele déficit ali de pessoas que não tinham conta, né? Então, ocupando o seu espaço no mercado brasileiro, né? Do ponto de vista aí financeiro, que muita gente não era atendida. Então, eles conseguiam crescer com uma estrutura de custo meio padrão. Então, a empresa pode até se beneficiar de alavancagem, de ter muito custo fixo, mas geralmente uma empresa que está num cenário favorável, como esse aí que eu coloquei, ou crescente, ou mais estável, né, num setor aí que não tenha concorrência, um setor de concessão pública, qualquer coisa desse tipo. Aí ela consegue até se beneficiar da alavancagem. Uma empresa, né, mais, vamos dizer assim, tradicional, um mercado competitivo, né, uma startup, uma empresa que está começando, geralmente, qual que é a discussão aí que a gente teria que fazer? Transformar esse custo fixo em variável. Por quê? Qualquer revés que tiver vai fazer com que essa empresa tombe se ela tiver muito custo fixo, né? Então, o ideal seria a gente fazer essa migração. E aí, alguns exemplos, só para aventar aí na cabeça de vocês, de transformar custo fixo em variável. Então, você tem ali, por exemplo, o próprio home office, né? Em vez de ter lá um espaço físico na empresa, você põe ali muita gente para trabalhar em casa, devolve, né, os aluguéis daqueles espaços enormes. Se precisar fazer uma reunião, alguma coisa assim, você tem um espaço menor, um coworking, outras possibilidades. Esse é um jeito de transformar custo fixo em variável, né? Um outro exemplo que me ocorreu aqui foi uma vez que eu fui dar um treinamento acho que foi no Estadão, né? E aí tinha ali o espaço da redação era um galpão enorme, cheio de bancadas. E quando eu cheguei lá para dar esse treinamento, esse balcão estava praticamente vazio. Tinha 2 bancadas ocupadas e as outras, sei lá, 10 vazias, né?
E aí eu falei, mas por que aqui um espaço tão grande, né, vazio? Eles falaram, olha, o que acontece hoje é que nessa área de produção de conteúdo a gente tem mais freelancer, não tem mais funcionários próprios do jornal. Então, o que é isso, né? Transformar custo fixo em variável. Você paga as pessoas por produção e não mais tem aquele regime de contrato fixo CLT. Então, tudo isso são exemplos aí de transformar custo fixo em variável. A terceirização de atividades geralmente é uma iniciativa para transformar custo fixo em variável, né? E aí, o que a gente faz? Quando a gente está transformando custo fixo em variável, de certa forma, a gente está diminuindo o risco que aquela empresa está exposta. Né? Então, essa discussão de alavancagem, na prática, ela pode ser um grande benefício aí, né? Para ver até que ponto você deve ou não assumir riscos quando você aumenta a sua estrutura de custo fixo. Né? E aí, acho que uma discussão bem relevante, pensando aí no público do nosso curso, né, dessa nossa conversa aí, sobre estrutura de custos. O que é estrutura de custos? Do ponto de vista da contabilidade, estrutura de custo é a proporção de custo fixo e variável. Então, descongelando a informação que a gente falou lá atrás, né, essa proporção de custo fixo e variável, ela, de certa forma, vai até identificar ali o risco que a empresa está exposta. E ela acaba sendo bastante relevante se a gente quer maximizar a lucratividade. Por quê? Porque ter um bom controle, não só dos seus custos e despesas, que aí eu posso usar aqueles indicadores que foram falados ali, o ponto de equilíbrio, a margem de segurança, mas ter um bom controle também dessa proporção de custo fixo e variável vai te dar um norte melhor ali do risco, principalmente do ponto de vista operacional, que você vai estar exposto, né? E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Um tempo atrás teve um aluno lá de doutorado lá na USP que ele fez uma tese sobre a pressão arterial das empresas, né? Pressão, né? A gente mede lá a pressão 12/8, 13/9, deu 15, corre para o hospital que está alta, né? Toma um remédio. E a alusão dele foi que quando a gente tem muito mais custo fixo do que variável, provavelmente você está com a pressão alta, né? Então, como eu disse, pode ter contexto que você se beneficie dessa pressão alta, mas para a maioria das empresas isso é complicado, isso é assumir riscos que talvez você vai ter dificuldade em lidar depois, né? E aí, se a gente fizer essa conversa de estrutura de custo, de indicadores para gestão, de mensuração, se a gente fizer tudo isso, conversar com variáveis aí da economia, como a inflação, como a variação cambial, como a taxa de juros, né? Então, quando você faz um planejamento financeiro que amarra estrutura de custos, né? Essa discussão aí de risco que você está exposto, com a influência que essas outras variáveis econômicas podem ter nessa conversa, aí a gente está fazendo aí um planejamento, né, de custos, né, um planejamento financeiro mais sofisticado, né? Então, a minha provocação aqui para vocês nessa hora do almoço, né, primeiro, pensar, puxa vida, será que eu tenho domínio desses conceitos todos aí, né? Porque geralmente quando tirando ali talvez o contador e o engenheiro de produção, não é tão comum nos cursos em geral a gente estudar custos a fundo, a gente estuda bem na superfície. Então, a minha primeira provocação para vocês é, puxa, será que vale a pena investir um pouco mais em entender melhor desse assunto, né? E na sequência, né? Quais as discussões relevantes dentro de gestão de custos? Estrutura de custos é uma delas, né? É tentar entender nessa jogada aí da alavancagem o quanto que a empresa está tomando de risco que talvez seja desnecessário, né? Ou que talvez ela nem tenha consciência, está fazendo ali no piloto automático e nunca parou para pensar sobre isso. E aí, se eu conseguir juntar isso com o expertise aí dos economistas, a gente consegue fazer uma gestão aí mais assertiva, mais eficaz para conduzir de fato a empresa
a uma lucratividade. Então, lucratividade não é só vender mais, né? Como professora de custos aí, a gente tem muitas oportunidades dentro da área de custos, métodos de custeio, ferramentas de gestão, indicadores. Aqui eu dei só uma pincelada para vocês em alguns que são elementares aí que a gente pode usar no dia a dia e que é fácil de calcular, porque se você já tem um DRE da empresa, né? Você consegue calcular com facilidade, né? Mas tem N outras ferramentas aí que poderiam ser úteis e favorecer esse processo de gestão mais eficiente de custos. Então, pessoal, eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, agradeço aí a paciência de vocês e abro aí para as perguntas, para as discussões dentro do momento OEB aqui. Excelente, professora, excelente. Fez uma excelente interligação entre economia e contabilidade. Muito legal. Professor Almir, no Obrigado. comando. Obrigado, professor Manolo. O que eu achei interessante que ela estava falando de dívida, quando terminou a apresentação, colocou dúvida, eu até pensei, será que é dúvida que ela quer falar ou dívidas, né? Agora é dúvida. Dúvidas, sugestões, comentários. Maravilha. Simone, parabéns, excelente aula. Eu me deu conta, nós tivemos, inclusive, nesse momento OEB, 4 encontros sobre o ESG. Quer dizer, falamos aí de uma abordagem geral, depois cada um dos pilares do ambiental, do social e da governança. E o que nós notamos é que há uma interface bastante forte com o tripé da sustentabilidade, cunhado anteriormente ali pelo Elkington, no que diz respeito ao profit, né? Quer dizer, o people, profit e o planet. No profit, essa conexão, essa ligação que pode ser estabelecida entre gestão de custos e a sustentabilidade das empresas, ela é na veia, não é? Porque a empresa não tem sustentabilidade se ela não tiver lucro. Quer dizer, o lucro não é simplesmente para remunerar o capital e etc., não é isso, Simone? Então, é importante ter essa percepção que a gestão bem feita dos custos é um passo fundamental para a sustentabilidade das empresas, e que vem ao encontro de toda essa questão, tanto do ESG como do tripé da sustentabilidade lá cunhado anteriormente. Perfeito, acho que é isso mesmo, professor. No sentido, quanto mais a gente compreender que são números que se amarram, né, e que quando a gente faz a manutenção de cada uma das pontas, você está contribuindo para o todo, é o que vai assegurar aí que a gente atinja os resultados esperados, né? Então, acho que é bem nessa linha mesmo que deveria ser o raciocínio, né? Eu vi que tem algumas contribuições aqui, aí não sei se quer que eu. Não sei se o professor Almir travou ali. Não sei se quiserem, eu vou lendo aqui e já respondendo. Acho que vai ser mais. Interessante. Sim. Pode ser? Pode sim. Durante a apresentação, eu não consegui ler, então eu vou voltar aqui um pouquinho agora. O Fauzi comentou aqui sobre um conceito como maximização de lucro, com base na igualdade entre receita marginal e custo marginal, tem pouca ou nenhuma utilização prática. A que se deve isso e como tornar tal conhecimento peça-chave para a gestão eficiente de custos? Olha, muito legal, Fauzi, a sua intervenção aqui, a sua pergunta. Oi, Almir. Bom, Porque, de fato, eu acredito que a gente já tem ferramentas e conhecimentos que poderiam ser utilizados bem no sentido, na linha do que a gente está falando nessa conversa hoje, né? Mas na prática, o que eu percebo? Assim, como eu até comentei isso na palestra, né? Pouca gente, às vezes, tem um conhecimento mais aprofundado de economia, de custos, né? Para poder fazer essas simulações que são um pouco mais refinadas, essas discussões que são um pouco mais refinadas, né? Então, acho que tem um pouco essa questão de desconhecer o que já existe, né? Quando você vem para uma empresa média, pequena, muitas vezes você não tem
pessoas ali dedicadas para fazer esse tipo de análise, né? Então, eu acho que primeiro começa com conhecimento. Quanto mais as pessoas conhecerem as ferramentas, é mais fácil utilizar, né? E aí, para não ficar só uma discussão de que isso seja aplicado em grandes empresas, né? A gente também tentar aplicar no dia a dia, assim, né? Não é uma tarefa simples. Eu vejo com a própria área de custos, né? Que aí eu posso falar com mais propriedade. A gente tem várias ferramentas, né, de gestão que pode ser usada em diferentes contextos aí, né? E na prática a gente vê que as empresas acabam usando sempre as mesmas. E aí por quê, né? Muitas vezes porque é mais fácil, é o que o pessoal conhece, né? É o que já está ali no DNA daquela cultura empresarial. Então, para você emplacar uma outra novidade, vamos dizer assim, vai ser um pouco mais difícil. Então, eu acho que por aí tem alguns motivos para aventar uma resposta aí para a sua pergunta. Deixa eu continuar aqui. O exemplo das Simone, Oi, Selma, pode falar, Selma. Simone, pensando assim no que você estava falando, né, da alavancagem dos custos fixos e variáveis, então, por exemplo, se a gente criasse uma meta na empresa como um fundamento de nova gestão, para fazer uma redução, balizar novamente esse equilíbrio entre custo fixo e variável, como é que você sugeriria que isso comece? Por onde a gente poderia começar a fazer É, eu... isso? Legal, professora. Eu acho que a primeira coisa, né, é ter consciência dessa discussão, né? Segunda coisa é fazer uma revisão mesmo da sua estrutura de custos. Dentro que você tem hoje, qual que é a proporção? Isso atende à minha necessidade hoje? Né? Ou não, puxa, eu tenho muito custo fixo, como que eu posso fazer esse processo de redução? E aí, de repente, pode estabelecer alguns indicadores, esse próprio indicador da proporção de custo fixo, né? Ele pode ser um número para ser monitorado e garantir que você vai ter ali no futuro a sua o seu risco diminuído, né? Seria mais ou menos nessa linha. Então, eu acho que a gente poderia trabalhar num sistema aí de planejamento estratégico de metas, né? Mais ou menos nessa linha e pode ser mais interessante aí a forma de tornar isso prático, né? Mais objetivo. Tem uma pergunta aqui também, acho que foi o Biratã que colocou, né? O seu exemplo das montadoras fica sem produção, mas pagando salários. Isso seria custo fixo? É exatamente isso. Você pegou aí o raciocínio, né? Então, a montadora que está em férias coletivas, ela não deixou de ter custo porque ela está parada, né? Porque os custos fixos estão lá. Né? E aí, se isso te onera muito, você deveria rever essa estrutura dentro do que é possível, né? Às vezes não é 100% possível, mas muita coisa é possível, né? Aí vamos lá, o Fauzi colocou aqui também, a diferenciação entre custo e despesa se torna mais importante quando se aplica o conceito de markup para a formação de preço de venda. Para quais produtos ou serviços que tais formulações se aplicam na sua vivência? Então, na realidade, o que acontece? Quando a gente usa custo para formar preço, você tem várias formas de fazer isso. Isso aí daria até um outro almoço, hein? Né? Que é na linha de formação de preço, né? Então, só para fechar o raciocínio aqui, a questão do markup, você poderia formar preço com o seu custo total, né? Que aí vai englobar custos, despesas, impostos, tudo. Você poderia formar preço olhando só para os custos variáveis, quando muitas vezes você já tem uma estrutura de custo fixo de outros produtos, né? Ou já tem outros produtos que já pagam a sua estrutura. Então, você poderia, na verdade, usar esse conhecimento de separar custo e despesa para ver, na hora de formar preço, o que é relevante cobrir. Obviamente que seria relevante cobrir tudo, mas no mundo competitivo, nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre a gente consegue formar um preço que abarque todas as possibilidades. Então, para ter um preço mais competitivo, conhecer os custos e despesas pode te dar uma direção de como formar um preço mais competitivo, dentro daquilo que você consiga colocar. Fala, professor Almir, voltou! Acontece que eu voltei, caiu a luz aqui em casa, sumiu tudo, internet, eu fiquei um apagão, mas graças a Deus estou de volta, ótimo.
Só lembrando, Simone, que alguns tinham feito algumas considerações, elogios vários, aliás, não é surpresa nenhuma, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, não precisa necessariamente usar o chat, pode levantar a mãozinha, como de costume, e aí a palavra será concedida àquele que dela queira fazer uso, tá certo? Muito bem, eu observei aí que o Pedro Menezes tinha feito uma observação. O Pedro Menezes está conectado, quer fazer alguma consideração, Pedro? Professor, primeiramente, parabéns pela organização do evento, parabéns, professora, também pela ótima didática. E eu fiz uma relação, e aí eu gostaria até de saber se ela está correta, professora, com a alavancagem e o crescimento inorgânico de uma empresa. Se é possível fazer esse crescimento inorgânico a partir de uma alavancagem por via de terceiros, como empréstimos, financiamentos e afins. E se isso é bem visto, né, do ponto de vista econômico. Legal, acho bem interessante a relação que você fez, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar um pouco assim, a questão do ser bem visto depende da estratégia da empresa, né? Eu acho que não tem o ser bem visto ou ser mal visto tem mais a ver com como aquela empresa quer crescer, né? E não sei se tem certo e errado, né? Então, nesse sentido, eu não entendo que teria um certo e errado aí relacionado com isso, né? Agora, de fato, muitas vezes essa discussão de estrutura de capital, de onde vai vir o dinheiro que você vai se financiar, principalmente pensando num crescimento inorgânico, vai tornar a empresa mais alavancada. Então, o que vai estar associado com a imagem daquela empresa? É uma empresa que toma mais risco. Qual que é o problema do risco? Ele necessariamente é ruim? Não. Se é um risco controlado, se você está alavancado, mas está conseguindo gerar resultado, pagar as suas dívidas, gerar lucro, né? Não teria problema nenhum. O grande problema é que, na realidade, muitas vezes a gente alavanca, né? E não consegue dar o resultado necessário do outro lado. E aí, né, é um tiro na água, não vai ser interessante, né? Então, o crescimento inorgânico muitas vezes puxa essa discussão da alavancagem, porque para ter recursos você vai acabar recorrendo a terceiros, né? E se isso não for bem pensado, pode trazer problemas, né? Mas necessariamente implica em mais risco. Acho que é por aí dentro do... Maravilha, professora. Bom, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Ainda temos espaço para uma pergunta. Ninguém? Muito bem. Professora Simone, então, eu gostaria de pedir novamente, quer dizer, agradecer a sua gentileza da sua aula, cumprimentá-la pela brilhante apresentação e passar a palavra para as suas considerações finais, porque passaremos na sequência para o presidente Manolo encerrar. Costumamos dizer que depois que o presidente fala, ninguém mais fala. Então, professora Simone, por gentileza, com meus agradecimentos, agradecimento do Procede, da FIA, dos nossos cursos, eu gostaria de lhe passar a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, professora. Pessoal, muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Fiquei feliz de fazer essa discussão aí com vocês, né? Faço votos que tenha sido útil aí, que vocês saiam com vontade de buscar mais informações sobre custos. E precisando, estou à disposição, minhas redes sociais, o pessoal do Procede aí também sabe como me contatar, né? Posso indicar outros materiais para vocês continuarem essa conversa. Muito obrigado, professora. Professor Manolo, caríssimo presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, passo-lhe a palavra para encerramento, então, do nosso evento, né? Bem, agradecer mais uma vez à professora Simone Costa pela brilhante palestra que nos propiciou, inúmeros pontos, repito, de interligação entre economia e contabilidade, que sempre causam uma certa dúvida para muitos colegas, mas você conseguiu magistralmente esclarecer essas dúvidas e colocar a questão de custos devidamente em separado da questão de despesa. E o conjunto da palestra foi maravilhoso. Parabéns a você e a todos nós, né? Houve um momento que estávamos próximo de 100 pessoas, 100 colegas assistindo, o que dá um excelente público para o horário. Como você bem falou,
é horário de almoço, mas estamos almoçando hoje conhecimento. Isso é muito importante. Então, muito obrigado em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, da FIA, do Procede, que o professor Almir é o coordenador, e mais um Momento OEB 2023. Fantástico. Professor Almir, fale do próximo, 21 de novembro. Está na tela, professor Manolo, na realidade, excelência Eu sei que está na tela. Olha aqui, Então, mas você falou que eu sou o último, então vamos lá. No dia 21 de novembro temos isso. Excelência Empresarial integrando gestão estratégica. Mas vou Isso. pedir ajuda agora. Quem é a palestrante? A professora Dariane, olha, está na tela já, ó. Professora Dariane Fraga, tá vendo? A equipe aí está em cima do lance, olha aí. Excelente. Então, estão todos convidados e, como o professor disse, o professor Almir disse, desejo a todos uma excelente tarde. Já choveu de manhã, vamos esperar que não chova de tarde aqui em São Paulo. Uma boa tarde para todos e um bom almoço. Obrigado, queridos. Um abração a todos. Excelente. Obrigado.